Galera, hoje eu arrebentei na prova. Foi você que arrebentou na prova ou foi a prova que te Não, é sério, eu arrebentou? tirei 10, é sério, é sério. Pô, colando também é fácil, Não, até eu. eu colar jamais, que isso? Não. Jamais, né? Jamais. Tu nunca colou? Tá, Que a não. gente estudava junto há anos atrás, Isso a aquele gente deixa sistema quieto. de colas. Não, Sistema de de cola? cola? Deixa quieto, calma. Pô, mas também, lembra da pandemia? Quem não colava na pandemia? É Quem não complicado. soltava uma Jogar perguntinha perguntinha no no Google. Google. Usar o brain, né, gente? Ai, Pô, que isso? ai, nem fala assim. Fez 20 Sim, anos. Ficou até pago, de tanta coisa, tanta gente colou. É. Poxa, a gente tá brincando aqui, mas a gente sabe que colar é mentira, né? Porque quando a gente cola, a nota que a gente tá tirando colando não é a nossa nota de verdade. Então a gente tá mentindo e a gente sabe que mentira é pecado. É. E na Bíblia diz que todo homem, ele é pecador. Ele já nasce com pecado dentro dele. Mas como que isso começou? Tudo começou com Deus ele dando uma ordem a Adão, dizendo que ele poderia comer todo o fruto de toda a árvore do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, um pouquinho mais pra frente, no capítulo 3, vemos Eva conversando com a serpente. E a serpente astuta convence ela de que se ela ou Adão comesse no fruto, nada aconteceria. Então ela viu que era bom aos olhos e tomou para si e comeu. Deu para Adão, que também comeu. Seus olhos se abrem e veem que estão nus. Então eles começam a correr para procurar folhas para se cobrirem. Eles escutam a voz de Deus caminhando sobre o jardim. Então eles se escondem. Então Deus ele chega e pergunta a Adão: Adão, onde tu estás? Adão responde: eu estava nu, então temi e me escondi. Então Deus ele continua falando: você por acaso comeste do fruto que eu ordenei que não comeste? Quem te contou que estava nu? Adão respondeu: a mulher que tu me deste para estar comigo me deu e eu comi. Através da desobediência, através do pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden. O que é pecado? Pecado é tudo que nos afasta de Deus, aquilo que nos tira, aquilo que tira o nosso privilégio como filho amado dele. Assim tudo começou. Através de um homem, através da sua desobediência, o pecado entrou na humanidade. E nós já nascemos pecadores. Mas através do sangue do Cordeiro, através do sangue perfeito de Jesus, nós somos libertos e salvos. Fui nascido e criado na igreja, né? Meus pais são pastores, eram pastores, né? Hoje não sou mais, mas enfim. Na época eu nasci nesse ambiente de igreja e eu lembro que muitas vezes eu ia para a igreja mais porque, tipo, eu era obrigado a ir, sabe? Não ia porque eu conhecia o Senhor ou algo do tipo. Eu só ia porque eu tinha que ir. Isso me gerou uma revolta e aí eu comecei a andar com algumas amizades que não eram muito legais, sabe? E eu comecei a me sentir muito certinho, sabe? No meio dessas amizades. Era a pessoa que, um exemplo, tinha que estar em casa cedo porque meus pais não deixavam eu ficar de tarde na rua. Era a pessoa que não podia ir para os lugares onde eles frequentavam, tipo, sei lá, uma resenha ou algo do tipo assim, eu não podia ir, meus pais não deixavam eu ir. Então eu ficava, tipo assim, com uma revolta na minha cabeça, pensando, cara, se eu faço tudo certo, se eu não vou para lugar nenhum, e eu sou taxado como certinho, e meus pais não deixam eu fazer nada, eu vou pegar e vou sair da igreja. Tipo, e aí o motivo da revolta maior, que foi o ápice assim de tudo, né? Foi eu querer namorar uma menina na igreja, né? Isso eu era novinho, né? Então, tipo assim, cara, não fazia sentido eu namorar na igreja. Mas eu só queria um motivo para poder parar de ir. Aí eu tinha uns 12, 13 anos, e aí eu fui falar com meu pai, né? Com minha mãe, para poder, quero namorar ela e tal. E cara, você não tá no tempo de namorar, você tem que estudar isso e aquilo. Aí depois desse dia, eu decidi que eu nunca mais ia pra igreja. E aí, na roda dos meus amigos, eu era taxado como certinho e eu falei, cara, agora eu vou ser o pior de todos eles. E aí eu comecei a fazer muitas coisas erradas e me tornei a pior pessoa entre os meus amigos ali, né? E aí eu comecei a me envolver, comecei a fumar maconha, primeiro com essas amizades e tal. A gente começou a fumar, fumava. E aí quando vai ver, uma coisa puxa a outra, e aí eu comecei a me envolver com coisas erradas, comecei a ir pra favela, né? Eu morava um pouco perto, assim, e aí por aquela revolta, né? Eu falei,
tô nem aí. Aí comecei a frequentar a favela, aí começava a ir em baile, e aí comecei a conhecer um mundo diferente. E aí eu comecei a me envolver de verdade com aquilo, sabe? Aí eu comecei a roubar, eu roubava e trazia, ficava na favela, e aí passava madrugadas na favela, e aí fazia muitas e muitas coisas erradas nesse sentido, sabe? Depois de muito tempo nessa vida, né? Cheguei a me envolver mais com o tráfico, mas só que eu não gostava de ficar parado em um lugar, então minha parada era ficar se movimentando. Então sair pra roubar era algo que mexia comigo, me dava adrenalina ali na hora e tipo, eu gostava daquilo. Então ficar parado, tirando um plantão, pra mim não era de boa, porque eu sou hiperativo, então não consigo ficar parado, então eu ficava agoniado, não conseguia. Graças a Deus eu nunca cheguei a ser preso assim, mas tipo, já fui na delegacia, já fiquei lá, já apanhei muito de polícia, enfim, essa loucura toda. E cara, graças a Deus, teve uma última vez que eu fui roubar e tudo deu errado nesse roubo. E calhou de eu não poder mais ficar onde eu morava, né? E eu precisei sair de onde eu morava. Não sei como minha mãe conheceu essa pessoa, né? Essa mulher, que era aqui da igreja. E aí essa mulher falou de uma comunidade terapêutica, de um lugar onde a galera podia ir, né? Ia ser restaurado e tudo mais. E na época, tipo, eu tava precisando muito. Então, eu fui para a comunidade terapêutica da igreja, no caso fui primeiro, não tinha ninguém lá, tipo, eu meio que estreiei aquele lugar e, tipo, na minha cabeça eu falei, cara, vai ser só mais uma vez que eu vou ir, vou ficar um tempinho num lugar, igual já aconteceu antes, e vou voltar a fazer tudo o que eu fazia. Fiquei 1 ano e 2 meses lá, tipo, sendo o primeiro, e aí desde então eu nunca mais fiz nada do tipo que eu fazia, né, nunca mais roubei, nunca mais usei drogas, nunca mais, enfim, fiz nada disso. E lá dentro eu terminei meus estudos lá dentro, eu voltei para Jesus lá dentro e aí eu comecei a servir lá dentro. Comecei a dar algumas reuniões, comecei a ajudar a galera que chegava e via a galera chegando, tendo a vida transformada por Jesus também e tudo mais. Sendo que tipo, chegou um momento que eu falei, cara, não posso mais ficar aqui dentro, eu sou novo, preciso sair, preciso ir trabalhar e tudo mais. E aí abriu as portas aqui na igreja para mim, para trabalhar na missão. E o mesmo pastor que eu trabalho hoje foi o mesmo que me recebeu lá atrás, porque antigamente o pastor Robson era o pastor do Instituto, ele era responsável pela ação social da igreja. Então ele me recebeu do jeito que eu estava e hoje eu trabalho com ele, sabe? Então, tipo assim, é uma parada muito louca, né? Como é que o Senhor trabalha, assim. O mundo apresenta pra gente uma liberdade falsa, né? Tipo, a gente fica meio que preso, né? É tipo um ciclo vicioso. Você todo dia faz as mesmas coisas e não percebe, vai passando os anos e você tá cada vez mais indo pro fim do túnel, sabe? Tipo, caminhando pro fim do túnel e caminhando pra morte, literalmente, né? Caminhos que parecem bons, né? E no final eles levam à morte. Então é isso que o pecado faz com a gente. Ele no começo é como se fosse um banquete, algo muito bom. A bebida é muito bom, sair pra beber é muito bom, sair, enfim, pra noitada é muito bom, ficar com todo mundo é muito bom, mas, cara, isso no final das contas só te leva pra morte, só te leva pra morte literalmente, sabe? Você não consegue construir nada, você não constrói uma família porque você quer pegar todo mundo, você não consegue ficar sóbrio porque você acha que é muito bom você beber e ficar doidão sempre, você quer ter dinheiro fácil, você quer ter coisas fáceis, mas, cara, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, tipo, é meio que ilusório, sabe? O pecado é como se fosse um banquete que tá à mesa, você pega, mas quando você vai se dar conta, não tem mais nada na sua mão. Então, só a morte, só machucado, feridas, só coisas que te machucam e não geram vida, sabe? Geram morte em você, sabe? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Isso é muito sério. Você já reparou que mesmo uma criança, quando a gente pede para ela, um bebê, pede para ela um brinquedinho que ela está brincando naquele momento e pede para dar para o amiguinho ou pede para a gente, uma das primeiras coisas que ela fala é
é meu. Às vezes ela não sabe nem falar que é dela, ela só abraça para ela para não emprestar. Como um bebê tão pequeno consegue ser egoísta? É porque o pecado faz parte da natureza humana. Mas o que é pecado então? Pecado é tudo aquilo que vai contra os princípios do Senhor, o padrão que o Senhor deixou na terra para que a gente seguisse. Resumindo, pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. E eu tenho uma pergunta para você. Você já reparou como o pecado afeta a sua vida? Se no último episódio nós vimos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e isso não tem nada a ver com o pecado, nós, pecadores, merecíamos a morte eterna, o afastamento total da presença do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele me liberta, te liberta de todo e qualquer pecado. Ainda que tenhamos uma natureza pecadora, Ele abre uma vida, um novo caminho para vivermos longe dEle. Antes, éramos escravizados pelo pecado, mas agora conseguimos dizer não para ele para viver uma vida poderosa no Senhor Jesus. Você tem a chance de uma vida verdadeiramente livre. Então, todo esse pecado que você sente escravizado, seja ele a pornografia, a mentira, a fofoca, você tenta dizer não e não consegue, fica tranquilo. No Senhor você consegue dizer não para todas essas coisas e viver uma vida de verdade livre. Hoje você entendeu que não é mais o seu pecado que te define, porque o Senhor morreu naquela cruz por você, para te libertar dos seus pecados. Então, se hoje você verdadeiramente quer se libertar de tudo aquilo que te prendia e viver para Jesus, feche seus olhos e abaixe sua cabeça e repete essa oração comigo. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo seu sacrifício. Hoje eu reconheço, Pai, que o Senhor me salvou. Hoje eu te aceito, Pai, como o único suficiente Salvador da minha vida e te entrego todos os meus pecados. Tudo aquilo que me aprisionava, Pai, eu entrego nas suas mãos. Muito obrigada, Jesus, por me amar e por me escolher. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Conhecer a Jesus é conhecer a palavra dele. Cristo tem me libertado de muita coisa.